É engraçado que antes da gente vir, eu falei assim, moça, quer que eu suba lá para ficar do seu lado? Aí ela, não, se você ficar do meu lado, eu vou olhar para você e começar a chorar. Aí ela ficou inteira e eu lá embaixo chorando pra caramba. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso clamor. E a história que a gente vai estudar hoje e ouvir um pouquinho sobre ela vai ser sobre Samuel. Então, quero convidar a igreja a estar abrindo em 1 Samuel 3. E a gente vai estar lendo aí do versículo 1 até o versículo 10. Eu vou estar lendo na versão da King James, mas a NVI e a ARA, né, que a nossa igreja mais usa, não vai ter tanta diferença de tradução nem de linguagem. Então, fiquem à vontade. Primeira Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Yahvé, o Senhor, chamou o menino, Samuel, Samuel, ao que ele respondeu, eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe, aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli replicou-lhe, eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente, Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse, tu me chamaste, aqui estou. Mas Eli tornou a responder, eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois me chamaste. E este momento Eli compreendeu que Yahvé estava chamando o menino. E Eli orientou a Samuel, vai deitar-te, e se ele te chamar de novo, dirás, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino, fala, porque o teu servo ouve. Amém. Depois a gente vai voltar aqui para retornar a essa palavra, a nossa base bíblica, mas vamos orar, apresentar essa palavra mais uma vez ao Senhor. Pai, te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos por mais um dia de clamor, te agradecemos por mais um dia que a gente está aqui para apresentar os nossos pedidos, para apresentar os nossos sonhos e projetos para 2025. Que o Senhor abençoe essa palavra, que os seus filhos possam estar atentos àquilo que o Senhor está ministrando, Pai. Tenha misericórdia da minha vida, te apresento cada estudo que foi feito, te apresento cada detalhe dessa palavra e que o Senhor possa estar ministrando verdadeiramente, que o seu Espírito Santo possa falar e que eu seja apenas uma ferramenta para que o Senhor possa falar e edificar a sua casa. Em nome de Jesus, amém. Para quem aí é da geração passada, ou quem tem um filho pequeno, sabe esse daqui de copo, que a Aline Barros fez o favor de fazer um CD infantil, que a música não sai da cabeça e você fica com isso aqui gravado. Mas, antes da gente voltar aqui para esse contexto, queria apresentar um pouco o livro de Samuel, um pouco do contexto histórico, de como a gente chega nessa história de 1 Samuel 3. 1 Samuel vai ser responsável por registrar um dos contextos históricos mais importantes da Bíblia e da história de Israel, porque é um momento em que a nação ela sai do período de juízes, que a gente tem um livro contando a história deles, e a gente entra no período da monarquia. Então, o contexto político de Israel ele é alterado exatamente aqui em 1 Samuel. A gente vai ver o povo pedindo a Deus que eles se tornassem iguais aos seus rivais. Eles pedem que, assim como as nações rivais tenham um rei, eles também tenham um rei. E
Além disso, a gente vai conseguir ver os 2 primeiros reis de Israel sendo ungidos pelo próprio Deus. Saul, a primeira escolha de Deus, Samuel unge Saul, mas Saul começa a ter práticas que não são agradáveis ao Senhor. E aí a gente vai ver Davi também sendo ungido, ainda em 1 Samuel a rei. Ele é perseguido por Saul. A gente tem várias histórias, né? Davi e Golias, uma das mais famosas também da Bíblia. E Davi é perseguido por Saul constantemente. Ele tem oportunidades de matar Saul para assumir o trono, mas ele decide não fazer e espera até que seja o momento certo para que ele assuma. Então, a gente tem um período aí que se encerra de quase 350 anos, entre o período que se inicia Juízes até o período que a gente tem o primeiro rei de Israel, que é Saul. E esse é um período que a gente historicamente consegue ter uma base para ver a nação se formando como nação. A gente sai de uma teocracia para uma monarquia. Como que os primeiros reis eles são eleitos por Deus, mas depois tudo é herdado. Então, o filho passa a herdar a herança do pai e fazer parte da monarquia também. E aí, com alguns casos diferentes ali em 1 Reis, mas a gente consegue estudar isso em um momento posterior. E antes da gente chegar em Samuel, a gente tem a história de Ana. Vou passar rapidamente pela história de Ana. Ela já foi tema aqui em clamores anteriores, de anos anteriores. E passando rapidamente, né? Ana era esposa de um homem da tribo de Levi, chamado Eucana. E Eucana, ele tinha uma outra esposa, chamada Penina. E a Bíblia vai relatar que Penina tinha vários filhos. Ela não relata a quantidade, mas deixa claro que são de ambos os sexos. E a Bíblia também relata que Penina era rival de Ana. Se você for ver na sua versão aí, um pouco ali no capítulo 1, a gente vai ver que Penina era rival de Ana. E isso vai ser um contexto importante para entender como Ana reage. Porque todo ano, conforme Deuteronômio ordena, Deus ordena em Deuteronômio, o povo tem que oferecer sacrifício. E aí a Bíblia vai relatar que Siló era a cidade mais próxima que a família de Ana tinha, onde existia uma tenda para eles oferecerem esse sacrifício. E quando eles chegavam em Siló para oferecer o sacrifício a Deus, como um agradecimento por tudo que Deus fez na vida deles, Penina ficava provocando Ana. E aí, para quem é das antigas, é igual aquela propaganda do eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. E ficava desse jeito falando, olha, eu tenho filhos, você não tem. Eu sou abençoada por Deus, você não é. E aí a Bíblia vai relatar que Eucana, ele oferecia os sacrifícios e levava a comida para os filhos de Penina, levava uma porção para os filhos e para sua esposa Penina. Mas quando chegava em Ana, ele dava dobrado, ele dava uma porção dobrada, porque a Bíblia vai relatar que ele amava muito Ana. Só que por conta dessas provocações de sua rival, esposa do seu marido, ela ficava entristecida, ela se afastava e ela não queria comer, ela só ficava entristecida e essa porção dobrada ela rejeitava. Até que um dia, após deles terem comido, ela na tenda se levanta e vai fazer uma oração. E ela ora a Deus falando, Senhor, se o Senhor atender o meu pedido, eu prometo que esse filho vai se dedicar ao Senhor. Eu vou oferecer ele para ser servo do Senhor. E Eli, olhando de longe, né, as festividades do povo de Israel, eram regadas de bebida e comida. Então era normal pessoas estarem bêbadas. E Eli olha de longe, vê aquela mulher levantada, balbuciando, e você não consegue ouvir o que ela está falando nem nada, e fala, essa mulher está bêbada. Ele vira para ela e fala, olha, larga a bebida, para com isso. Aí ela fala, não, meu senhor, eu não tô bêbada, estou fazendo uma oração, estou fazendo um pedido a Deus. E Eli, sem saber o que era, vira para ela e fala assim, então vai, que o Senhor possa abençoar e conceder esse pedido que você está fazendo. Eles voltam, termina a festividade em Siló, eles voltam para o local onde eles moravam. E a Bíblia vai relatar que assim que eles retornaram, Ana engravida. Ela engravida, tem um filho, Samuel, que a gente vai chegar aqui no capítulo 3, e coloca o nome dele como eu pedi ao Senhor, ou o Senhor atendeu
o meu pedido, né? Eu roguei a Yahvé, ou o Senhor atendeu o meu pedido. E quando Samuel desmama, ela leva Samuel, conforme ela tinha prometido ao Senhor, ela leva Samuel, entrega a Eli e fala assim: olha, esse aqui é aquele que eu tinha te pedido e você falou para que eu pudesse ter o meu sonho realizado. Esse aqui foi o pedido que eu fiz a Deus. Esse menino está aqui para servir ao Senhor. Ele está sob seus cuidados. Eli recebe esse filho, Samuel, para que ele possa cuidar. E todos os anos, a Bíblia vai relatar que quando Ana ia para Siló oferecer os sacrifícios, ela preparava túnicas, porque o filho dela está crescendo, então ela levava túnicas novas. E no meio desse período, Samuel abençoa novamente, e a Bíblia vai relatar que ela tem mais 3 filhos e 2 filhas. Aquela mulher estéril, né, que estava pedindo o tempo inteiro a Deus um filho, porque a sua rival a provocava, ela acaba no total tendo 6 filhos, e um deles ela colocou o primogênito, para ser servo de Deus. E antes da gente chegar, de fato, na palavra, a gente tem um problema que a gente vai tratar aqui rápido, que o Lucas Kurt trouxe na quarta-feira muito bem, que são os filhos de Eli. A Bíblia vai relatar que eles eram servos de Deus, que eles estavam servindo, né? Eles não eram servos, eles estavam servindo na tenda, só que eles eram ímpios. Porque eles estavam lá, mas oferecia sacrifício e roubava o sacrifício. Eles ameaçavam as pessoas que estavam ali e não dava dinheiro ou não davam as ofertas para eles, a ponto deles levarem pessoas para praticarem promiscuidade na tenda, na frente da tenda. O filho do sacerdote praticava promiscuidade na tenda do Senhor. Essa era a responsabilidade que ele deveria ter e ele não estava tendo. Ele não estava como um pai sendo presente e cuidando da sequência, né, da herança que ele teria. E aí a gente chega na palavra que a gente leu. 1 Samuel 3 vai estar trazendo o histórico que a gente conhece, essa história sobre Samuel. E enquanto eu lia, Deus ministrou essa palavra no meu coração e eu estou assim: Senhor, mas não tinha uma palavra um pouco melhor, não? Queria tanto trazer coisas boas. Não, vou fazer o seguinte, vou ler até enquanto Samuel está na Bíblia. Aí vou lá, 1 Samuel até o 25, que é onde Samuel morre. Aí leio novamente, assim, mandando eu continuar aqui no 3. Eu falei: tá bom, então vamos lá. A gente chega aqui em 1 Samuel 3, onde, como a gente leu, Samuel ainda era um menino. Já um pouco maior, porque a Bíblia vai relatar que os anos se passaram, mas ele ainda é um menino. Ele está sob os cuidados de Eli. E a Bíblia ainda relata, no primeiro versículo, que ele está servindo ao Senhor. Então, ele está servindo ao Senhor sob a direção de Eli. E ainda no primeiro versículo que a gente leu, a Bíblia vai falar que naquela época, raramente as visões apareciam, né? Raramente o Senhor falava com o seu povo. Então, esse é o contexto que a gente tem, e que ele já está com os olhos pesados. Então, algumas Bíblias vão falar que ele já está cego, algumas traduções vão falar só que ele não está enxergando bem, mas o fato é que ele não está enxergando tão bem, e Samuel está fazendo uma coisa que é uma ordenança de Deus ainda em Êxodo. Em Êxodo 27, 20 e 21, se você for ver, os levitas eles têm a obrigação de manter a lâmpada acesa. Por isso que Samuel ele está aqui na tenda sagrada, né? No versículo 3. Ele está dormindo na tenda sagrada de Yahvé e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Por quê? Ele está ali cuidando para que aquela lâmpada ela não se apague. Deus mandou que isso fosse feito e ele ali, ainda sendo uma criança, está ali cuidando para que isso fosse feito com sucesso. E aí a gente vem a história famosa, né? Deus chama Samuel, ele vai até Eli e fala: o Senhor me chamou, posso atender o seu pedido. E aí ele: não te chamei, volta. E isso repete 3 vezes. E a Bíblia vai ressaltar no versículo 7 que Samuel, ele não conhecia o Senhor. Então, versículo 7, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então, a gente tem 2 casos aqui. 1 Samuel do 1 ao 3, a gente tem 2 evidências de pessoas que estão, vamos botar 3, de pessoas que estão servindo a Deus, mas que uma não conhecia, que seria Samuel, e 2 não respeitavam a Deus, que eram os filhos de Eli.
Então a gente tem duas que estão ali servindo, oferecendo sacrifícios, mas estão roubando, cometendo pecados, e outro que está servindo, mas a Bíblia vai deixar claro, Samuel não conhecia o Senhor. Ele está ali, cuidando da lâmpada, ele está ali, fazendo com que o fogo fosse aceso, mas quando o Senhor o chamou, ele não sabia que era o Senhor que estava chamando. O Senhor falou, Samuel, Samuel, precisou de 3 vezes. Ele foi a Eli 3 vezes, e ainda assim, Eli que percebe e fala assim, olha, não sou eu que estou te chamando, é o Senhor. Então, quando ele te chamar de novo, você vai lá e fala assim, fala que eu estou aqui para te escutar. E percebendo um pouco as palavras que a gente tem recebido aqui no Clamor, o Jonathan trouxe no domingo passado sobre como a história de José foi se encaminhando a ponto dele ter passado anos na prisão, a ponto dele ter passado anos ali em que a gente olhava e falava, poxa, esse cara deve estar em pecado, porque tudo na vida dele está dando errado. Ele está fazendo tudo certo, mas tudo dá errado. E ainda assim, no final, o propósito de Deus era a salvação do seu povo. Não era porque ele virou governador, não era porque ele era um cara importante, tudo aquilo aconteceu para que o povo fosse salvo. Aí o Isaac traz no domingo sobre a importância da presença de Deus. Como a presença de Deus ela tem que ser fundamental. A gente precisa focar na presença de Deus. Ah, mas você recebeu uma promessa linda. Você tem campos verdejantes e pastos lindos para que você possa alcançar. E Deus fala, mas eu não vou com você. Aí ele fala, Moisés, espera aí. Não, se o senhor não vai, eu prefiro nem ir. Eu fico aqui e espero, mas eu só vou se o senhor for comigo. E aí o Kurt traz aqui, na quarta-feira, sobre uma tenda. E a importância da gente reconstruir a tenda. Então, a gente consegue perceber um encaminhamento que Deus ele tem trazido nessas últimas palavras e ministrações que a gente tem tido sobre a importância da presença de Deus, de se arrepender pelos seus pecados e de ouvir o que o Senhor está falando. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Justamente como a Antônia trouxe aqui. O meu 2024 teria tudo para eu dizer assim, pô, deu errado, tudo. A gente perde um filho, aí profissionalmente todas as promessas que se tinham foram deixadas de lado, aí eu fico, Senhor, eu olho os pedidos que eu tinha feito, então se a gente colocar aí, se eu fiz 5 pedidos para cada mês, a gente tem 12 meses, 60 pedidos, dos 60 pedidos só um foi atendido. Aí eu falei, meu Senhor, 60 pedidos, um foi atendido, tem alguma coisa errada. Mas tem alguma coisa errada com Deus, que não atendeu os meus pedidos? Ou tem alguma coisa errada comigo, que não ouviu o que o Senhor estava falando comigo? Tem alguma coisa errada comigo, que estou fazendo Deus de fada madrinha para mim, para atender os pedidos que eu tenho? Ou tem alguma coisa errada com Deus ou comigo, que estou aqui falando, Senhor, os meus pedidos não estão sendo atendidos, e aí, o que o Senhor vai fazer? E hoje, Deus ele me trouxe aqui para falar sobre como a gente não tem ouvido o que o Senhor tem falado com a igreja. Porque se ele tem falado sobre reconstrução de tenda, se ele tem falado sobre arrependimento de pecados, se ele tem falado sobre como a gente precisa caminhar naquilo que ele tem colocado para a nossa vida, sobre a presença dele ser muito mais importante do que qualquer outro ganho que a gente possa ter financeiro, e ainda assim a gente fica frustrado, porque o Senhor, como fada madrinha, não tem atendido os meus pedidos, a gente tem falhado em ouvir o que o Senhor tem dito. E aí, uma decisão que eu tomei para 2025 nesse clamor foi, Senhor, eu não vou fazer pedido nenhum até que o Senhor fale o que eu tenho que pedir. Vai ser muito mais fácil, assim eu não tenho nenhum pedido frustrado. Se vai ser só lá em dezembro, se vai ser só em novembro, não tem problema. Eu não faço pedido, o Senhor fala comigo, eu coloco aquilo ali porque eu sei que vai ser muito mais fácil. Eu não estou dizendo que você não precisa ter ambição profissional, que você não queira ser uma pessoa melhor, que você não queira evoluir, mas se nada disso for de acordo com o que Deus tem planejado para a sua vida, isso não deveria ser uma ambição sua. E aí, novamente trazendo para mim, depois de todas essas questões que a gente teve, em novembro, sabendo um pouco de alguns direcionamentos que Deus estava dando para mim e para a Tuane, eu comecei a procurar algumas maneiras de acelerar o plano de Deus para a minha vida. Aí eu comecei a procurar e falei, Senhor, tem isso aqui, tem uma proposta legal, acho que a gente pode ir por esse caminho. Que tal a gente acelerar um pouco o seu plano?
E aí, novamente, Senhor, ó, apareceu outra coisa legal aqui. Vamos aqui, ó, por esse lado, o que o senhor acha? No dia que aconteceu o aborto espontâneo da Tuane, de madrugada, umas 4 horas da manhã, foi 5 horas, né? 5 horas da manhã eu estava fazendo uma entrevista para um banco francês para trabalhar na área de compliance deles. Salário gigantesco. Eu falei, ó Senhor, isso aqui é a promessa do Senhor para minha vida. Olha que coisa boa. Eu estou aqui rapaz, eu estou aqui para te servir, o que o Senhor quiser, vai ser ótimo aqui, ó, seu plano, sua vontade seja feita. Aí fiz a entrevista, tudo legal, falei, olha, tudo certo. Rapaz, gostei da pessoa que me entrevistou, ela aparentou gostar de mim também, caramba, muito legal. Pô, trabalhar para a implementação de uma área de um banco novo que está vindo para o Brasil, vou estourar. Aí, no mesmo dia, a responsável me liga, fala assim, olha, seu currículo é muito bom, a gente gostou muito de você, mas apareceu outra pessoa que a gente gostou um pouco mais. Infelizmente, não é a sua hora. Falei, poxa Deus, eu estava quietinho na minha, eu nem estava procurando. A mulher vem, me manda mensagem, fala que quer conversar comigo, apresenta a proposta, dinheiro legal, tudo certo, eu vou e eu recebo um não. Que plano é esse que o Senhor tem para a minha vida? E aí a gente vai se colocando em uma posição de soberania sobre o que Deus tem colocado para a gente. E cada vez mais que a gente vai fazendo esse tipo de coisa, menos a gente vai escutando o Senhor falar, Samuel, Samuel. Cada vez mais a gente vai colocando o nosso cérebro e o nosso coração com vontades carnais. Cada vez mais a gente vai se enchendo de coisas e ouvindo, a ponto da gente não conseguir se calar e ouvir o que Deus tem colocado para as nossas vidas. O que isso quer dizer? E eu falo, mais uma vez, de mim. Quando eu sento para orar, eu espero que seja só comigo. Você vai lá, vai sentar para orar e fala, Senhor, por favor, abençoe minha casa, abençoe as provisões, Pai, abençoe nossas compras. Aí na hora eu falo, esqueci de botar o ovo na lista de compra. Aí eu vou lá, ovo na lista de compra. Aí volto para orar, Senhor, abençoe meu trabalho, esqueci daquele negócio no trabalho. Aí vou fazer alguma coisa e a oração já ficou para trás. Aí, cada hora você vai pensando de alguma coisa e fala, Senhor, abençoa o ministério de jovens. Aí você fala, tem que mandar mensagem para aquele rapaz lá que não está indo no culto. Aí vai, Senhor, abençoe. E toda hora a gente vai relembrando de algumas coisas e a ligação com Deus já foi embora. Porque cada vez mais a nossa capacidade de se calar e ouvir o que Deus tem falado tem ido embora. E cada vez mais a gente está parecendo com Samuel criança. Ele é uma criança aqui. A gente tem deixado de conhecer o que o Senhor tem falado. A gente tem deixado de alinhar os nossos projetos com os projetos de Deus. E aí a gente esquece de ouvir o que Deus está falando para o ano de 2025 e começa a colocar obrigações e fala assim, olha, se o Senhor não me der isso, quer dizer que não foi abençoado. E ano passado, quando o ano terminou, apesar da bênção que a gente recebeu, que é uma bênção para o resto da vida, o único sentimento que eu tinha foi, ufa, eu sobrevivi a 2024. Foi, ufa, graças a Deus 2024 acabou. Que 2025 venha, que venha 2025 com bênçãos. Mas na verdade o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor me fez aprender as coisas que eram necessárias. Aí a gente começa a achar que porque a gente passa por dificuldades e os nossos sonhos, eles não estão se realizando no âmbito espiritual ou no âmbito carnal, a nossa vida espiritual não tem crescido. Sendo que não deveria ser assim, deveria ser um preparo. Deus está nos preparando perante cada dificuldade para que alguma coisa maior seja feita. Porque senão a gente começa a pregar um evangelho terreno e esquece do evangelho espiritual. E aí a gente começa a focar nas bênçãos materiais e a gente esquece que a maior bênção, ela ainda vem. E essa bênção, ela está falando de um servo que se entregou, que ele morreu e ele volta como um rei para salvar cada um daqueles que entregou a vida dele. E aí a gente começa a pensar que João Batista não deve ter sido um servo de Deus, porque aquele cara morreu com a cabeça cortada, servido em uma bandeja. Então, se ele não herdou as bênçãos no mundo terreno, quer dizer que esse cara não serviu a Deus. E percebe como o nosso evangelho ele vai se deturpando cada vez mais, porque a gente está ouvindo várias vozes. A gente entra no Instagram e tem um vídeo de 60 segundos falando que a gente tem que ser próspero. Aí no próximo a gente vai falar, aí a gente entra no próximo e ele vai falar que se você não é próspero é porque você está pecando. E aí você entra em um mais abaixo e o cara do nada revelou seu CPF e ele está falando que tem uma causa na justiça que você vai ganhar. Mas a gente não vê as pessoas falando, se arrependam dos seus pecados.
Voltem à essência. A gente não vê mais as pessoas falando, escutem, a presença de Deus é a coisa mais importante na sua vida. Isso é muito mais importante. Você pode não estar ganhando rios de dinheiro, você pode não estar igual aquele coach financeiro com 3 milhões investidos, mas se a presença de Deus está na sua casa, isso é o mais importante. Você pode perder um filho como a gente perdeu, você pode não receber a promoção como você não recebeu, ou parece que você não está ganhando, mas se você está na casa de Deus, servindo a Deus, você está muito melhor do que várias pessoas. E tudo isso só vai acontecer se, assim como Samuel, no versículo 10, a gente falar, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Simples, ponto. Fácil, certo? Não, porque a gente não consegue ouvir. Eu falo por mim, quantas vezes eu parei, sentei e falei, Senhor, eu só vou sair daqui se o Senhor me falar o que é para fazer. Passou 10 minutos, eu falei, Senhor, hoje acho que o Senhor não quer não, vou jogar um videogame que é mais fácil. Tô jogando videogame, se o Senhor quiser falar comigo enquanto eu jogo videogame, vai falando aí que eu tô ouvindo. É desse jeito. É assim. Nós temos colocado na nossa injeção de dopamina diária um Deus que cada vez mais se parece com um miojo do que um relacionamento longo, aquele alimento longo que você tem que sentar à mesa, preparar, porque dá trabalho. Dá trabalho reconhecer a voz de Deus. Dá trabalho você sentar e ouvir aquilo que precisa ser feito. Moisés, ele sobe porque o povo está com medo. O povo, ele não quer ir porque está com medo. Fala, não, Moisés, sobe você lá que eu fico daqui te ouvindo. E hoje em dia a gente tem feito isso, pode não parecer. A gente vira para os pastores e fala assim, pastor, recebe o Senhor, o que Deus tem para falar, eu fico aqui sentado. E aí eu vou recebendo aí conforme o que Deus falar com o Senhor. Fala assim, líder, vai, recebe aí o que Deus precisa, o que Deus está falando, eu fico aqui sentado. E aí, conforme o que Deus for falando, eu vou seguindo. Ao invés da gente se aproximar de Deus e falar, Senhor, como nós podemos servir a nossa igreja, como nós podemos servir ao seu reino, a gente fala, Senhor, fala com o pastor como eu posso servir. E a gente vai cada vez mais colocando pessoas. E é por isso que a gente vê igrejas lotadas de pessoas que estão revelando coisas que não estão acrescentando muito ao reino de Deus. A gente vai e começa a olhar aqueles profetas de Instagram em que as igrejas estão sempre lotadas. Cachês de 40 mil reais para o cara ir lá e falar alguma coisa que se a gente lesse na Bíblia, a gente veria que tem muita coisa estranha sendo revelada. E isso só pode ser falha nossa. Porque se a gente dá visibilidade para pessoas assim, é porque a gente não tem trabalhado. O Senhor fala que eu estou aqui. Se eu preciso reconstruir a minha tenda, igual o Lucas trouxe aqui na quarta-feira, amém, Deus está falando, reconstrua a sua tenda. Existe um problema na sua vida que precisa ser tratado. Existe um problema na minha vida que precisa ser tratado. E ele só vai ser tratado no momento que eu falar, Senhor, eu te escuto. Enquanto a gente não conseguir entender o que Deus tem falado, a gente não consegue caminhar para lugar nenhum. Enquanto a gente não conseguir entender aquilo que Deus tem ministrado na vida da igreja, a gente não consegue andar. E muitas vezes a gente prefere deixar de lado, porque se vem uma repreensão, a gente começa a colocar isso em prova, né? A pessoa vira para você e fala assim, André, você tem um pecado, você precisa se corrigir agora. Você está errando. Eu falo, isso aí não é de Deus, não. E aí eu começo a apontar, isso aí está errado, essa pessoa está sendo usada. Mas se essa pessoa vira para mim e fala assim, André, você vai ganhar uma casa daqui a um mês. Eu ajoelho e falo, glória a Deus, o Senhor está me abençoando, estou voando. Então assim, por quê? A preocupação de Deus em cuidar de nós é justamente Ele apontar e falar, você tem um pecado, você se corrige para que eu possa continuar tendo relacionamento com você. O relacionamento com Deus ele vai melhorar porque a gente corrigiu o nosso pecado, não porque a gente ganhou um apartamento novo. A gente só consegue ter uma melhora quando a gente tem relacionamento com Deus. E se a gente começa a colocar isso nos nossos pedidos apenas como uma questão financeira, uma questão material, a gente está deixando de lado a melhor coisa que a gente tem com Deus, que é o relacionamento. É Ele poder falar, e não como no versículo 7, que Samuel ainda não conhecia o Senhor.
e eu ficar procurando e falando, tem alguma coisa errada, tem alguém falando, mas eu não sei quem é. Na verdade, é ele falar e eu falar, Deus está falando comigo. Eu já conheço essa voz. Eu já ouvi essa voz várias vezes. Essa voz fala comigo no meu coração. Essa voz fala comigo por meio dos pastores. Essa voz fala comigo por meio dos ministros. Eu conheço essa voz. E ela está mandando eu ir para cá, ao invés de eu ir para lá. Isso é muito mais importante, meu irmão. E hoje, o que Deus tem me trazido aqui para falar para vocês é que a igreja precisa voltar a ouvir o que o Senhor está falando. A gente, como cristão, como pessoa, a gente precisa ouvir o que Deus está falando. E aí, quando um pedido, às vezes, ele não é atendido, assim como nenhum dos meus quase 60 pedidos foram atendidos, isso não quer dizer que o problema é Deus, o problema sou eu, que não pedi o que Deus tem colocado para a minha vida. E veja, de novo, não tem um problema de você querer uma vida melhor para sua família. O problema é quando o relacionamento com Deus se trata de que você só tem um bom relacionamento porque Deus realizou seus sonhos. Não é sobre isso. Nunca foi sobre isso. O Evangelho, mais uma vez, é sobre um rei que desceu para salvar o seu povo. A Bíblia conta a história de um rei que veio salvar o seu povo, de um rei que decide se relacionar com o seu povo, de um rei que decide entregar o seu filho para que ele fosse sacrificado para salvar cada um de nós dos nossos pecados. Não é sobre um rei que desceu para sair distribuindo aviãozinho igual o Silvio Santos faz. Isso não é o que é o Evangelho. O Evangelho de Cristo é sobre alguém que consegue escutar o seu Senhor falando. E a gente precisa voltar a esse evangelho. A gente precisa voltar a entender que Deus não é uma fada madrinha. Ele é alguém que se relaciona. E Ele está falando com você. Ele está avisando. Mas a gente está se enchendo de tantas coisas na nossa cabeça que a gente esquece de ouvir o principal. A gente escuta coach, a gente escuta 1 milhão de pregações, mas na hora de sentar para orar, a gente ora 5 minutos. Fala assim, Senhor, muito obrigado pelo dia, abençoa meu trabalho, abençoa meu alimento, amém. Acabou, é isso. Mas a gente escuta uma pregação de 3 horas de um coach. Percebe como a gente está deturpando a relação que a gente tem com o Deus, com o nosso Deus. E mais uma vez, eu não estou falando que está errado você ouvir pregação, irmão. É bênção. Eu vou lá lavar a louça, eu boto uma pregação aqui, estou ouvindo. Mas isso não pode substituir o meu relacionamento com Deus. Isso não pode substituir a qualidade que eu tenho de sentar e ouvir o que Deus está falando. Isso não pode substituir a minha leitura bíblica e entender o que a palavra de Deus está falando. Porque se eu me alimento apenas do que um pregador X, Y, Z está pregando, o dia que ele pregar uma heresia, eu tomo aquilo como verdade para a minha vida. E nenhum de nós está isento de falar heresia. Todo mundo já que está aqui, que subiu aqui, em algum momento falou alguma coisa errada. Acontece, faz parte. Mas se eu não tenho relacionamento com Deus, eu nem sequer sei que aquilo é uma heresia. Eu tomo aquilo para a minha vida e aquilo se torna verdade. E eu estou vivendo uma heresia porque o meu relacionamento com Deus é fraco. E cada vez mais eu vou me parecer com os filhos de Eli. Cada vez mais eu começo a deturpar e eu começo a desrespeitar o local em que eu estou. Eu começo a desrespeitar os meus pastores, eu começo a desrespeitar os meus líderes, eu começo a desrespeitar o próprio Deus. Porque eu não tenho tido qualidade de relacionamento com Ele. E a Bíblia vai relatar de homens aqui, no capítulo 1 e 2, que estavam no templo, na época tenda, né? De homens que estavam na tenda, de homens que estavam oferecendo sacrifício e ainda assim não tinham relacionamento algum com o Senhor. O próprio Samuel estava cuidando para que a lâmpada não se apagasse, mas o versículo seguinte vai falar que ele não conhecia o Senhor. A gente precisa conhecer o Deus que a gente serve. Porque no momento que Ele chamar, a gente vai falar, Senhor, eu estou aqui para escutar o Senhor. E sabe o que acontece quando ele começa a escutar o Senhor? Ainda em 1 Samuel, vamos abrir. 1 Samuel 3, do 19 ao 21. Primeira Samuel 3, 19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele
e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como verdadeiro profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. No 4:1 vai falar: e a palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em todo o Israel. Você vê, um capítulo inteiro aqui, capítulo 3, e o começo do capítulo 4, a gente tem uma mudança completa da estrutura sacerdotal que existia na época. Se, enquanto no versículo 1 que a gente leu, do capítulo 3, a Bíblia vai falar que o Senhor não aparecia havia muito tempo, a palavra do Senhor não era revelada há muito tempo para o povo, a gente vai ler que no 19, aquela criança que fala assim: Senhor, pode falar, o seu servo está aqui para te ouvir. No capítulo 3, versículo 19, vai falar que enquanto ele crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Ah, mas porque era uma promessa de prosperidade? Não. É porque foi um servo que decidiu ouvir o que o Senhor falava e servir de acordo com o que o Senhor falava. Não acontecia porque ele saía prometendo casa e carro e dinheiro para todo mundo. Não, acontecia porque ele estava no centro da vontade de Deus. Ele estava fazendo aquilo que Deus ordenou ele a fazer. Ele estava obedecendo ao Senhor. E o melhor é que no versículo 21, a Bíblia vai falar que o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Então, se no versículo 1 a gente não conseguia ouvir, a gente não conseguia ver, na verdade, Deus sendo revelado, no final do capítulo, a gente vai ver um Deus que continuamente se revela. Mas ele só se revela porque existe um servo que sentou e falou: Senhor, eu quero te conhecer. Se na primeira vez o Senhor me chamou e eu não soube quem era, hoje eu estou aqui porque eu te conheço e eu quero continuar tendo um relacionamento com o Senhor. Então, meus irmãos, o fundamental que hoje Deus me trouxe aqui para falar é: escutem aquilo que Deus tem falado. Escutem aquilo que Deus tem pregado nessa casa. Escutem, se você tem uma tenda que precisa ser reconstruída, reconstrua sua tenda, para que hoje você possa ouvir a voz do Senhor. Se você está pensando em ir para algum lugar e você não percebe que a presença de Deus está com você, para na hora, porque de nada vai valer. Você pode estar no melhor posto do mundo, mas se a presença de Deus não está com você, como cristão, não valeu a pena. Não valeu a pena. Simples, prático, fácil. Né? Mas é difícil aplicar, né? É muito difícil, muito difícil. Parar o meu coração agora, com todos os problemas que a gente tem, com todas as coisas que a gente está pensando, e falar: Senhor, pode falar, seu servo está aqui para te escutar. É complicado. A gente lembra daquela pessoa que a gente quer salvar, que a gente quer alcançar, e a gente não consegue. A gente lembra da prosperidade que a gente gostaria de ter, e a gente esquece de ouvir. A gente lembra dos problemas que a gente tem no trabalho, dos problemas que a gente tem em casa, com os nossos irmãos e irmãs, e a gente esquece de ouvir. E cada vez mais o mundo tem nos transformado em pessoas incapazes de sentar e ouvir a Deus. A gente é capaz de ouvir todas as pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente não consegue ouvir a Deus. E para a gente finalizar, tome cuidado com as pessoas que você tem ouvido. Porque Samuel foi até Eli, e Eli foi um homem de Deus e falou: olha, é o Senhor que está falando. Vá lá e faz. Faz assim, dessa forma. Mas se o Senhor está falando e você vai para aquele seu amigo que não é cristão, meu amigo, já era. Vai dar errado. Cuidado com as pessoas que você tem aceitado os conselhos para a sua vida. Cuidado com as pessoas que você tem utilizado como fonte de bênçãos para a sua vida, mas que, na verdade, elas não têm também relacionamento com Deus. Pode um cego guiar um outro? Não tem como. É impossível. Procure pessoas de Deus para você compartilhar.
aquilo que Deus tem falado para você. Procure pessoas de Deus para continuarem abençoando o seu ministério. Procure pessoas de Deus que elas possam te aconselhar nos momentos de dificuldade. Porque se você tem um problema no casamento e vai para uma pessoa que é do mundo, essa pessoa vai falar para você trair, vai falar para você sair de casa, vai falar para você fazer várias coisas, menos para você lutar pelo seu casamento. Se você tem um problema na sua escola e você vai para uma pessoa do mundo, aquela pessoa provavelmente vai falar para você aloprar, para você fazer coisas que não tem nada a ver. Entre você estudar e você ir se divertir, é muito difícil. É muito mais fácil você chegar e falar, não, vou me divertir, estudar, eu deixo para a próxima. Então, entre ouvir a voz do Senhor, ficar calado durante 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, e a gente ir fazer uma outra coisa, porque o almoço ainda não está pronto, a gente vai fazer o almoço e vai esquecer de olhar o que Deus tem falado. Então, meus irmãos, o que eu vim aqui compartilhar com vocês é que para 2025, o que eu estou fazendo na minha vida é, Senhor, hoje, o que o Senhor tem para o meu 2025? E enquanto o Senhor não falar, eu vou continuar vivendo. Vou trabalhar, vou fazer as coisas, mas eu não vou tentar acelerar os planos de Deus para a minha vida. Eu vou falar, Senhor, o que o Senhor tem para o meu 2025? Enquanto o Senhor não fala, eu continuo orando. Até que o Senhor fale comigo. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Se você também se sentiu frustrado em 2024, assim como eu me senti, e eu falei, ufa, 2024 passou, que venha 2025, faça esse experimento. Pare, escute a voz do que o Senhor tem falado para você, coloque isso num papel e fala, de fato, as promessas de Deus estão se cumprindo na minha vida. Mas porque eram promessas de verdade que você ouviu do Senhor, não promessas que você colocou da sua cabeça que isso era uma promessa de Deus para sua vida, e se ela não se cumprir, foi porque Deus estava errado, não você. E para finalizar, eu queria orar nessa direção e convidar você, se em algum tempo você não tem conseguido se calar para ouvir o que Deus tem falado, coloque isso na sua oração agora, para que hoje, a partir de hoje, você comece a praticar isso. Você comece a sentar e falar o que o Senhor tem para falar comigo. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado com a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem ministrado à sua igreja. Porque se a gente ouve do Senhor alguma repreensão, é porque o Senhor nos ama. É porque o Senhor quer tratar o nosso relacionamento com o Senhor. Obrigado, Jesus, pelo meu 2024, que ainda é difícil eu consigo ver que foi o Senhor cuidando de mim. Foi o Senhor cuidando dos meus planos, dos meus sonhos e me preparando para o propósito para o qual o Senhor me chamou. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos seus filhos aqui. Aqueles, Senhor, que têm orado, aqueles que têm ouvido uma voz chamar, mas eles ainda não sabem, porque eles ainda não conhecem o Senhor. Que um relacionamento seja desenvolvido, Senhor. Aqueles que têm ouvido, mas têm tido tantos problemas na vida e têm esquecido de silenciar esses problemas para ouvir o que o Senhor está falando, que eles, a partir de hoje, tenham essa capacidade, Pai. Que a sua igreja possa ser capaz de silenciar e ouvir o seu Espírito ministrar sobre esse local. Que a gente guarde a sua palavra. Que aqueles que têm precisado reconstruir suas tendas, aqueles que têm precisado caminhar conforme a sua presença, Pai. Olha para a gente, Senhor, com misericórdia. Nos perdoa dos nossos pecados. E nos permita ouvir a sua voz. Nos permita ouvir o que o Senhor tem falado, Pai. Para que, assim como Samuel, a gente possa ministrar a sua palavra. Que aquilo que a gente profetizar possa se tornar realidade, mas não porque são bênçãos, mas porque a gente está na sua presença. Porque a gente tem ouvido a sua palavra. Que a gente não seja conforme os profetas que contra Jeremias falavam apenas coisas boas ao rei, falavam apenas coisas de prosperidade, enquanto Jeremias pediu o povo para se arrepender e as pessoas não escutavam. Pai, que o Senhor levante pessoas dentro da Igreja Batista Filadélfia de Águas Claras, capazes de ouvir a sua voz, capazes de ouvir o Senhor chamar e falar: Senhor, eu estou aqui, o seu servo te escuta. Nos permita, Senhor, escutar o Senhor. Nos permita escutar a sua voz, que nos direciona para o caminho correto.
E cuida também, Pai, da nossa família, enquanto a gente serve ao Senhor. Cuida, Senhor, da nossa casa. Provisione sobre cada família que aqui está, Pai. Que ao estarmos no centro da sua vontade, as suas bênçãos continuem nos acompanhando, Senhor. E que no momento que as coisas derem errado, a gente lembre que a sua vontade, ela continua sendo boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelo seu cuidado conosco. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem tido sobre as nossas vidas, Pai. E nos perdoe por todas as vezes que a gente não consegue silenciar o nosso coração e ouvir o Senhor nos chamar. Fale com essa igreja, Pai. Nos direcione. Porque se o Senhor prometeu algo para essa igreja, a gente acredita que o Senhor é fiel para cumprir. A gente acredita que nós poderemos mudar a estrutura desse local com a sua palavra, com o seu poder do Espírito Santo. Não porque nós temos capacidade, mas porque é o Senhor que nos capacita. Obrigado, Deus, pelo seu cuidado e por todas as bênçãos que o Senhor tem trazido até essa igreja, até os seus membros. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém, irmãos.